Olá, boa tarde. Hoje nós faremos um vídeo curto porque nós apenas iremos revisar acerca das regras especiais de acentuação gráfica. Nós já vimos na aula anterior sobre as regras de acentuação gráfica, as regras gerais, os monossílabos tônicos, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Hoje nós veremos uma espécie de aprofundamento dessas regras de acentuação, que são consideradas como situações especiais, tá bom? Então hoje, eu quero que a gente observe essa primeira regra, que é a respeito dos ditongos abertos ei e oi, na posição paroxítona da palavra. Por quê? Gente, antigamente, algumas palavras como colmeia, estreia, geleia, assembleia, jiboia, joia, heróico, apoio, plateia, eu acho que eu já falei. Todas essas palavras que eu acabei de citar, elas recebiam um acento gráfico chamado de acento agudo, né? Que é para o acento agudo, que é o biliro da vovó, como a gente aprendeu, ele serve para enfatizar que aquele som daquela letrinha que recebeu o acento agudo é um som aberto. Ei, oi. Já o acento circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô, nós aprendemos que ele serve para determinar o som fechado daquela letrinha sobre o qual ela está, né? Sobre o qual o acento circunflexo está. Nós não temos mais o trema, né? Que antes ele existia sobre as letras U's, quando elas eram pronunciadas na palavra. Exemplo, linguiça. Veja que nós pronunciamos o U de lingui. A gente não diz linguiça, a gente diz linguiça. Então, antigamente, antes do novo acordo ortográfico, nós tínhamos que colocar o trema para determinar que aquele som daquele U ele era pronunciado. E hoje não existe mais, porque depois do novo acordo ortográfico, o trema ele foi abolido. E nós temos que, aliás, são os únicos acentos gráficos da língua portuguesa, o acento agudo, o acento circunflexo e o sinal grave, o acento grave, indicador da crase. Enfatizando, eu sei que você sabe, mas eu preciso enfatizar mais uma vez, que o tio, ele não é um acento gráfico, tudo bem? O tio, ele só serve para indicar que aquela letra sobre o qual ele está, ela vai sair de forma nasalizada. Para eu produzir aquele som, eu tive que utilizar minhas fossas nasais para indicar que o som ele é nasal. Então, para indicar que o som é nasal, eu utilizo o tio, tudo bem? Só que o tio não é um acento gráfico, é só indicador de nasalização. Então, veja, antigamente, quando nós escrevíamos a palavra assembleia, nós colocávamos um acento agudo nesse E. Veja aí se você lembra. Antigamente, na palavra assembleia, nós colocávamos um acento agudo para indicar que aquele E, ele era pronunciado com mais força e aquele som, ele era aberto. Só que, depois do novo acordo ortográfico, o acento agudo, ele deixou de existir. E por quê? Porque todas as vezes, agora em que eu tiver o ditongo aberto ei, ou o ditongo aberto oi, gente, esqueci o acento aqui, e esses dois ditongos abertos, eles recaírem na posição paroxítona da palavra, não vai mais existir acento. Então, veja, quando eu separo a palavra assembleia, assembleia, veja que minha sílaba tônica
é a penúltima sílaba. É o blei, concorda? Assembleia. Veja que você pronuncia com mais força o blei. Então, ela é a sílaba tônica. E se o blei é a minha sílaba tônica, veja que a sílaba tônica não está na última posição, ela está na penúltima sílaba. Sendo a penúltima, ela é uma paroxítona. Então, eu vou avaliar essa paroxítona. Veja, minha sílaba paroxítona é blei. Ora, se é blei, eu vejo que na minha paroxítona eu tenho um ditongo aberto chamado ei. Assembleia. Então, toda vez que você tiver na sílaba paroxítona o ditongo aberto ei ou oi, que antigamente recebia acento gráfico, hoje não recebe mais. É por isso que quando eu escrevo a palavra joia, que antigamente tinha acento, hoje não tem mais. Porque veja, joia, quando eu separo joia, qual é a sílaba que você pronuncia com mais ênfase? Você diz, eu ganhei uma joia. Ou você diz, eu ganhei uma joia. Não, você não ganhou uma joia. Você ganhou uma joia. Então, veja que a minha sílaba tônica é o jói. Não é a última a sílaba tônica, é a penúltima. Sendo a penúltima, ela é uma paroxítona. E todas as vezes em que eu tiver na minha sílaba paroxítona ditongo aberto ei ou oi, que antigamente recebia o acento gráfico, hoje não recebe mais. Por isso que você muitas vezes pode estranhar quando você vir a palavra ideia. Gente, não é quando você ver, tá? É quando você vir. Quando você vir a palavra ideia, você vai entender que ideia, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba que você pronuncia com mais força é o dei. Eu tive uma ideia. Veja, você pronuncia o dei com mais força. Então, a sílaba tônica não é o a, que é a última, é a minha penúltima sílaba. Sendo a sílaba tônica aquela que eu falo com mais força, a penúltima sílaba, então ela é uma paroxítona. E sendo uma paroxítona, eu tenho que observar, se eu tiver os ditongos abertos ei e oi, na minha paroxítona eu não acentuo mais. Então, colmeia, estreia, geleia, assembleia, ideia, joia, jiboia, heróico, não tem mais acento, tá certo? Então, não coloque mais o acento nesses ditongos abertos, porque desde a reforma ortográfica que eles deixaram de existir, tudo bem? Então, veja, quando você colocar aqui a palavra heróico. Quando você colocar a palavra heróico, qual é a sua sílaba tônica? Você separa roi, co. Concorda? Você vai separar heróico. A sua sílaba tônica, aquela que você pronuncia com mais força, é o roi. Veja, não é a minha última a sílaba tônica. A minha sílaba tônica, a que eu pronuncio com mais força, é a penúltima. E sendo a penúltima a sílaba tônica, ela é uma paroxítona. E a regra me diz o seguinte, que todas as vezes em que a minha paroxítona tiver um ditongo aberto, ei ou oi, não tem mais acento. É diferente de herói.
Porque em herói, a minha sílaba tônica é a última. E sendo a última, ela é uma oxítona. E a regra me diz, você já assistiu sobre essa aula, sim? A acentuação das regras gerais. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você já assistiu a essa aula? Aliás, eu quero acreditar que você já assistiu a essa aula, tá? Então, veja. A regra das oxítonas me diz que toda oxítona terminada em A, E, O, em, ens, ei, el e oi. Ela me diz que devem obrigatoriamente serem acentuadas. Então, veja, eu tenho uma oxítona que terminou em oi. Então, obrigatoriamente, eu acentuo. As palavras são quase iguais, né? Herói e heróico. Mas herói eu acentuo. Por quê? Porque eu tenho a regra das oxítonas. Heróico eu não acentuo. Por quê? Porque ela vem da regra das paroxítonas. Que a regra me diz que todas as vezes em que eu tiver os ditongos abertos ei ou oi na posição paroxítona, perdeu o acento. Tudo bem? Diferente da palavra papéis. Por quê? Porque papéis, a sílaba tônica é pés. Você diz, comprei um papéis. Ou você diz, comprei um papéis. Comprei uns papéis. Você comprou uns papéis. Você demora mais no pés. Se a minha última sílaba é a tônica, então ela é uma oxítona. E a regra me diz que toda oxítona terminada em, aliás, aqui, ó, em ei, singular ou plural, obrigatoriamente deve ser acentuada. Então, ó, veja que a situação é diferente. Porque o ditongo aberto ei e oi, aqui no caso, recaiu sobre uma oxítona. Então, obrigatoriamente, eu acentuo. Só que quando esses ditongos, eles recaírem na posição paroxítona, eu não acentuo mais, tá bom? Eita, gente, agora a gente vai para a regra especial dos hiatos, que é uma das regras mais cobradas de acentuação. Por quê? Veja só, eu espero que você tenha entendido a regra dos ditongos abertos que recaem na posição paroxítona. Se você não entendeu, você volta o vídeo, faça a sua anotação e aí você vem para olhar essa regra dos hiatos. Por quê, gente? Essa regra dos hiatos, ela é uma das mais cobradas, porque ela tem algumas peculiaridades que, se você não observar, você vai perder a questão. E aí, quando eu vou dar o assunto de acentuação, eu sempre ouço as pessoas falando, poxa, a gente vai ver isso, é um assunto tão chato, é um assunto tão primordial, tão inicial, e a gente vai ter que ver, a gente vai ter que assistir a essa aula. Sim, gente, porque uma questão de acentuação, ela pode colocar você dentro das vagas ou deixar você fora das vagas, tá certo? Então, aqui a gente não pode relevar qualquer conteúdo de português, tá certo? E essa regra especial de acentuação, ela causa uma certa confusão, tá? Por quê? Porque a regra é uma regra especial, e essa regra especial, ela contém exceções. Então, eu quero que você preste atenção. Hiato, lá na primeira aula que eu dei de acentuação, você entendeu que hiato é quando duas vogais, elas se unem numa mesma sílaba. Só que nós aprendemos que hiato, que em uma sílaba não podem existir duas vogais em uma mesma sílaba. Eu só posso ter uma única vogal. E a essa outra vogal eu posso unir uma semivogal. Só que no hiato acontece diferente. Por quê?
Porque no hiato são duas vogais que se unem. E como eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, é preciso que haja essa separação. E o nome dessa separação de vogais é o que a gente chama de hiato. Então, a gente agora vai ver essa regra especial de acentuação. O que é que essa regra especial de acentuação ela me diz? Ela me diz que toda vez que a palavra preste atenção, não vou acentuar agora. Toda vez que a palavra tiver um hiato, cujo I ou U, veja, só são essas duas letrinhas aqui, tá? Então, não adianta você dizer, ah, professora, isso cabe então para Saara? Não cabe. Apesar de eu ter um hiato, apesar desse A aqui ser tônico, Saara não é I nem U, tá certo? Então, essa regra não cabe para Saara, porque a regra me diz que é só quando o I ou U formar hiato com a vogal anterior. Veja aqui, saída. Quando eu separo saída, não vou acentuar agora. Quando eu separo a palavra saída, eu vejo que tanto o A como o I, eles são vogais. Por conta disso, eu precisei separar. Então, veja, a regra me diz que toda vez que o I ou o U formarem hiato com a vogal anterior, quando esse I ou esse U forem tônicos, vamos ver se é saída. Veja que esse I aqui, ele é tônico. Você pronunciou com mais força. Então, esse I formou hiato com a vogal anterior, ele é tônico. A regra me diz que ele estiver sozinho ou na companhia de S. Veja que aqui ele está sozinho, o I está sozinho. Quando ele formar hiato com a vogal anterior, quando ele for tônico, estiver sozinho na sílaba ou seguido de S, desde que depois dele não venha NH. Toda vez que isso acontecer, ele vai ser acentuado. Veja aqui novamente a palavra saúde. Vamos olhar se saúde tem acento, pela regra especial do hiato. Saúde. A regra me diz que toda vez que o I ou o U formar hiato com a vogal anterior, ele for tônico, estiver sozinho ou acompanhado de S, desde que não preceda NH. Toda vez que isso acontecer, ele vai ser acentuado. Veja que quando eu digo saúde, eu tenho saúde. Eu demoro mais tempo pronunciando o U. Então, esse U, ele é tônico. Toda vez que o I ou U forma hiato com a vogal anterior, ele for tônico, estiver sozinho ou seguido de S, desde que depois dele não venha NH. Veja, aqui depois do U, a gente não teve NH. Então, obrigatoriamente, ele vai ser acentuado. Você entendeu? Veja a palavra não vou botar o acento. Analise a palavra caístes. Eu caí, tu caíste, ele caiu. Nós caímos, vós caístes. Eles caíram. Avalie essa palavra aí, se você coloca acento ou não. Pause o vídeo. Ok. Vamos avaliar aqui a palavra caístes, se ela é acentuada. A regra me diz que todas as vezes em que o I ou o U formar hiato com a vogal anterior, for tônico, caístes, ele é tônico. Ele estiver sozinho ou acompanhado de S, desde que depois dele não venha NH, obrigatoriamente
ele é acentuado. Então, caístes tem acento agudo. Agora, olha a palavra cairdes. Vós cairdes. Pause o vídeo. Analise se o verbo cairdes é acentuado graficamente. Olha, a regra me diz que todas as vezes em que o i ou o u formar hiato com a vogal anterior, ele for tônico, cairdes, ele for tônico, ele estiver sozinho ou seguido de S. Veja, aqui no caso ele está seguido de S? Não, ele está seguido de R. Então aqui nesse caso eu já não vou acentuar, porque a regra me diz que ele precisa estar sozinho ou acompanhado de S. Então veja, se ele estiver acompanhado de R, não serve para mim, eu não vou acentuar. Olha a palavra rainha. Pause o vídeo e analise a palavra rainha, se ela vai ser acentuada. A regra me diz que toda vez em que o i ou o u formar hiato com a vogal anterior, ele for tônico, rainha. Veja que aqui ele é tônico, eu pronuncio com mais força. Então, toda vez que o i ou o u formar hiato com a vogal anterior, for tônico, estiver sozinho ou seguido de S, desde que depois não venha NH, eu acentuo. Aqui no caso eu não vou acentuar rainha, porque apesar de o i ele ter satisfeito algumas regras, ele não satisfez a regra do NH. Veja, depois do i veio justamente NH, e a regra me diz que o NH ele não pode vir depois do i ou do u, porque se vier depois eu não posso acentuar. Então veja, como o NH aqui veio depois do i, eu não acentuo. Você compreendeu a regra do hiato? Pare, volte, faça suas anotações e tire suas conclusões, tá bom? Agora, a gente vai para a exceção dessa regra dos hiatos. Por quê? A exceção me diz o seguinte: deixa eu ver aqui outra. Olha essas palavras aí. Baiuca. Baiuca, gente, é uma bodega. Bocaiúva. Bocaiúva é uma palmeira que dá frutos comestíveis, que você consegue comer. E cauíla. Cauíla é uma pessoa avarenta. Uma pessoa que a gente conhece como mão de vaca. Você é um cauíla? Não, né? Pronto. Olha aqui, gente. Aqui a gente vai se deparar com uma exceção da regra do hiato. Por quê? Porque a regra me diz o seguinte, que todas as vezes em que o i ou o u formar hiato com a vogal anterior, for tônico, estiver na posição paroxítona, mas se estiver precedido de um ditongo,
decrescente, ele não vai acentuar. Olha. É a regra da feiura. Eu costumo chamar essa regra de regra da feiura. Por quê? A regra me diz o seguinte: quando você olha, analisando a regra, né, dos hiatos, você perceberia que todos esses hiatos aqui, eles deveriam ser acentuados. Por quê? Porque eles formam o hiato com a vogal anterior. Eles são tônicos, estão sozinhos ou podem ser seguidos de S e depois não vem NH. Então, pela aquela regra que a gente viu primeiro, elas seriam acentuadas tranquilamente, não é isso? Porque, veja, ela satisfaz todas as condições da regra. Só que eu tenho a primeira exceção dessa regra, porque a gramática, ela me diz justamente o seguinte, olha, preste atenção. Se esse U ou se esse I, ele fizer hiato com a vogal anterior, ele estiver sozinho ou seguido de esse, ele for tônico, mas se ele estiver na posição paroxítona e antes dele vier um ditongo decrescente, você não vai acentuar. Luciana, pelo amor de Deus, calma. Eu vou falar com muita calma para que você avalie essa exceção. Veja, em bocaiúva, o U, bocaiúva, veja que o U é tônico. Então, ó, é tônico, formou hiato com a vogal anterior, está sozinho ou seguido de S, depois não vem NH. Então, obviamente eu iria acentuar. Mas o que é que acontece? A regra me diz o seguinte, olha, pode satisfazer todas as regras do hiato, as regras especiais do hiato. Mas, se esse I ou esse U, ele estiver na posição paroxítona, e antes dele vier um ditongo decrescente, veja, é decrescente, porque primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. Aqui vem a vogal, depois vem a semivogal. Vogal, semivogal. Vogal, semivogal. Ditongo decrescente. Então, todas as vezes em que esse I ou esse U for tônico, hiato, mas ele estiver na posição paroxítona e antes dele vier um ditongo decrescente, você não vai acentuar. Então, o que é que eu aconselho você a fazer? Gente, não existem muitas palavras que são exceções, não. As bancas, geralmente, elas cobram justamente essas palavras aqui. Feiura, cauíla, bocaiúva e baiuca. Então, para você não ter que lembrar da exceção, você só faz isso. Você decora. Olha, professora, eu entendi que baiuca, bocaiúva, cauíla e feiura não tem acento. Pronto, é mais fácil você decorar do que você tentar entender essa exceção aqui. Veja, feiura. É hiato, forma hiato com a vogal anterior, né? Que é o que a gente chama de falso hiato. Por quê? Porque antes não vem uma vogal, vem uma semi, mas elas se separaram, por isso que a gente chama de falso hiato. Então, eu tenho um U que está na posição paroxítona e antes dele vem um ditongo decrescente. Por conta disso, em virtude do U estar na posição paroxítona e antes dele vir um ditongo decrescente, feiura não tem mais acento. É isso. Entendeu? Agora, por que é que Guaíba e Guaíra a gente vai acentuar? Guaíra. Guaíba. Esses dois aqui, gente, recebem acento. Por quê?
Porque a exceção me diz o seguinte, que o I ou o U, ele não pode estar na posição paroxítona, mas veja que aqui está, e eles não podem vir depois de um ditongo decrescente. Só que veja que aqui em Guaíba e Guaíra, o ditongo ele é crescente, porque primeiro vem a semivogal, depois vem a vogal. Aqui primeiro vem a semivogal, depois vem a semivogal. Então, como ele vem depois de um ditongo crescente, ele é acentuado. Professora, então eu vou ter que... Não lembra, decora. Decora as 4 palavrinhas que a banca costuma cobrar. Baiuca, bocaiúva, cauíla e feiura. Essas 4 palavrinhas não podem ter acento. Tá certo? Por quê? Porque o hiato é precedido de ditongo decrescente. E aquele hiato, ele está na posição paroxítona. Então, decora as palavras que não recebem acento. É bem mais fácil você decorar do que você tentar lembrar da exceção da exceção. Então, bocaiúva, baiuca, feiura e cauíla não tem acento. Tudo bem? Ok, professora. Mas por que Piauí tem acento? Porque se você for olhar Piauí, ó, I. Colocar logo. Piauí tem acento. Professora, não é ditongo decrescente? É, mas olha que o I não está na posição paroxítona, como baiuca. O I aqui está na posição oxítona. Você está vendo? Você consegue entender que esse I aqui ele não está na posição paroxítona, ele está na posição oxítona? Então, todas as vezes em que o I ou o U, fotônico, formar hiato com a vogal anterior, estiver na posição oxítona, independe do hiato, de que tipo de hiato vem aqui. Se aquele I ou aquele U estiver na posição oxítona, obrigatoriamente é acentuado. É igual a palavra tu e uiu. Tui, ui, u. Ele também vai receber acento. Por quê? Porque o U, ele está precedido de ditongo, mas esse U aqui, ó, ele está na posição oxítona. Então, ele recebe acento tranquilamente. Tui, ui, e olha que aqui é ditongo decrescente, tá? Só que o U, ele não está na posição paroxítona, ele está na posição oxítona. Então, por conta dessa situação, da posição em que o U está, ele vai receber acento. Olha, caí, ca-i. Também recebe acento. Por quê? Porque o hiato, ele está na posição oxítona. E também não tem ditongo aqui. Ele entra na regra geral dos hiatos. Difícil. O que é que você achou? Difícil não, né, gente? Então, se você está com dificuldade, pause o vídeo. Tente analisar onde o I está, se ele está na posição oxítona, na posição paroxítona, se o que vem antes dele é um ditongo crescente ou um ditongo decrescente. Só que, é como eu disse a você, não vale a pena você tentar entender a exceção da exceção. Decora quais são as palavras. O nosso objetivo aqui é fazer com que você acerte na hora da prova. E na hora da prova, você só precisa entender que aquelas 4 palavrinhas, apesar de ser hiato, tônico, não recebe o acento. Você lembra quais são? Diga aí comigo. Aquele que é uma taberna, né? Ou uma bodega. Baiuca. Aquele que é uma palmeira que tem frutos comestíveis. Bocaiúva. Aquele que é avarento. O famoso mão de vaca. Cauíla. E o outro é um adjetivo de fealdade, né? Feiura. Ok? Difícil? Não, né? Eu acabei de explicar a regra de feiura. Gente, aqui eu quero explicar o que a gente chama de acento diferencial. O que seria esse acento diferencial? O acento diferencial, ele acontece para marcar singular e plural. Porque, veja,
Quando eu conjugo ele tem ou eles vêm, veja, ele tem, eles têm. Vocês estão vendo aqui que a grafia é a mesma? Em razão da grafia ser a mesma, eu precisava encontrar uma forma de identificar quando aquele verbo estivesse no singular ou no plural. Veja que aqui a minha pessoa está no singular e aqui está no plural. Então, como eu faria para marcar a diferença, já que os verbos, quando estão conjugados, eles têm exatamente a mesma grafia? Então, a gramática me disse que todas as vezes em que o tem estiver no singular, eu vou usá-lo sem qualquer tipo de acentuação. Mas todas as vezes em que eu utilizar o verbo no plural, eu vou fazer a marcação daquele verbo por meio do acento circunflexo. Então, quando tem vier sem acento, ele é singular. Quando tem vier com o acento, ele é plural. A mesma coisa aconteceu com o verbo vir. Ele vem. Eles vêm. Veja, a escrita é a mesma. A escrita é a mesma, não muda. Só que aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural. Então, a gramática me diz que, para marcar a diferença do que é singular e do que é plural, eu deveria utilizar o acento circunflexo. Então, quando eu for utilizar ele vem no singular, eu não vou utilizar qualquer acento gráfico. Mas quando eu quiser utilizar que ele vem no plural, eles vêm, eu vou utilizar o acento circunflexo. Então, tem acento circunflexo plural, não tem acento circunflexo singular. Você entendeu? Não é difícil, né, gente? Aí temos outra regra, justamente para os verbos derivados dos verbos ter e vir. Deter, reter, conter, manter são verbos derivados de ter. Provir, intervir, convir. Gente, nós temos muitas e muitas outras possibilidades. Eu trouxe apenas essas, tá? São verbos derivados de vir. Então, veja. A gramática, eu vou e pergunto, ficaria da mesma forma? Ele detém. Eles detêm. Professora, nesse verbo derivado do verbo ter, eu percebi que a escrita também ficou da mesma forma. Veja, ele detém, eles detêm. Ficou escrito da mesma forma. Então, como eu marcaria para indicar singular e plural? Da mesma forma de tem e vem? Não. Para os verbos derivados, preste atenção que isso só acontece com verbos derivados, ou seja, verbos que nascem de ter, verbos que nascem de vir. Toda vez que eu tiver um verbo derivado de ter e ele estiver no singular, eu vou usar o meu acento agudo. Toda vez que eu tiver esse derivado de ter no plural, eu vou usar circunflexo. Então, ele mantém. Eles mantêm. Vocês estão vendo que permanece a mesma escrita, só que veja, aqui eu tenho singular e aqui eu tenho plural. Então, para eu marcar a diferença entre singular e plural nos verbos que são derivados, ele mantém singular. Eu vou utilizar o acento agudo. Eles mantêm plural. Então, eu vou utilizar o acento circunflexo para marcar o plural. Então, veja aqui. Ele, aqui é um derivado de vir, intervém. Eles intervêm.
Pronto. Como ficaria aqui? A mesma coisa, gente. Veja que a grafia é a mesma. Então, aqui tem o singular. Eu vou marcar meu singular no verbo intervir por meio do acento agudo. E aqui, ó, é plural. Eu vou marcar o meu plural no verbo por meio do acento circunflexo. Só isso. Nada mais do que isso. Difícil? Pessoal, a gente agora vai ver a conjugação dos verbos dar, ler, crer e ver. Na terceira pessoa do plural, do tempo presente, do modo subjuntivo e indicativo. Quando a gente conjuga esses 4 verbos aqui, ó, na terceira pessoa do plural, a gente vai ver que em um modo ou em outro, eles vão ter que dobrar a letra E, né? Eu leio, tu lês, ele lê. Nós lemos, vós ledes, eles leem. Veja. Leem. Eu dobrei a vogal. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Que nós demos, que vós deem, que eles deem. Olha, dobrei a vogal. Então, veja. A mesma coisa acontece com o verbo crer e com o verbo ver. Quando a gente for conjugar, dependendo do modo, né, e o tempo presente, a gente vai ver que essa vogal ela é dobrada. E antigamente, antes do novo acordo ortográfico, esses verbos, quando eles eram conjugados, eles recebiam um acento circunflexo no primeiro E, justamente para marcar essa pluralização. Só que hoje, depois do novo acordo ortográfico, você simplesmente vai dobrar essa vogal e vai retirar. Não existe mais esse acento circunflexo, tá bom? Então, todas as vezes em que você tiver esse conjunto de ou o, não existe mais o acento circunflexo, tudo bem? Porque ele foi retirado. Eu perdoo. Eu perdoo. Não existe mais. Então, agora, você vai simplesmente dobrar a vogal sem que você precise utilizar esse acento circunflexo, tá bom? O trema a gente já viu que desde o novo acordo ortográfico, o trema ele foi abolido da língua portuguesa. Só que o trema ele vai permanecer quando nós formos escrevermos aqui no Brasil palavras estrangeiras, como é o caso de Miller. Miller, na sua origem, ela é, eu não sei se é alemão, ela é, na sua origem, ela já é escrita com trema. Então, nesse caso aqui, o trema vai permanecer, porque aqui é indicação não que eu estou utilizando na língua portuguesa, eu não estou me valendo desse trema para utilizar a sonoridade do U, porque antes aqui nós só usávamos o trema em cima da letrinha U. Deixa eu ver aqui uma palavra. Linguiça. A palavra linguiça, antes do novo acordo ortográfico, ela tinha o trema. Aquele trema ali, ele servia para indicar que aquele U, ele era pronunciado na palavra. Liquidificador, 50. Veja, na palavra 50, eu pronuncio o U. Então, antigamente, eu usava o trema. Quando você via o trema, você dizia, esse U aqui, ele é pronunciado. Só que hoje, apesar das palavras continuarem tendo a pronúncia do U, né, a gente não utiliza mais o trema. A gente só vai utilizar o trema em palavras de origem estrangeira e que a gente está escrevendo aqui no Brasil. Tudo bem? E aí me lembrou sobre a conjugação de alguns verbos que a gente, até hoje a gente acha um pouco estranho, que é o caso do verbo aguar. Você vai me dizer que o verbo aguar, ele é
agoar. Não, gente, ele vem de água, é aguar. E você que diz assim, eu aguo as plantas. Esse U aqui, ele não é tônico, ele é átono. Você água, eu águo, tu águas, ele água as plantas. É só uma lembrete, porque no verbo averigue, ele também tinha o trema antes, só que esse deixou de existir. Então, antigamente, quando eu dizia assim, eu averiguo o crime. Antigamente, você tinha que colocar o acento agudo para dizer que aquele U, ele era tônico, que você pronunciava com mais força aquele U, e hoje não precisa mais. Hoje você diz, eu averiguo o crime, e não precisa colocar acento, tá bom? Não se preocupem que a gente vai ver essas diferenças aí quando a gente estiver estudando verbos, que é daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouco a gente começa classes de palavras, tá? Então veja, eu águo, tu águas, ele água. Nós aguamos, vós aguais, eles aguam, tá? Não inventa de conjugar, eu agoo a planta. Não, meu amor, você não agoa a planta, você água a planta, tá? É estranho, mas é correto. Gente, e aqui a gente tem um outro acento diferencial, que seria o quê? Pra gente marcar o verbo poder, quando você está conjugando no tempo presente e quando você está conjugando no tempo pretérito. Quando você diz assim, ele não Para que é que serve esse acento diferencial que você está vendo aqui? Veja, esse acento diferencial, ele serve para marcar tempo presente e tempo passado. Quando você quer dizer assim, ele não pode vir, é porque você está se referindo ao hoje. Ele não pode vir hoje. Então, aqui nesse pode, você vai escrevê-lo sem acento. Ele não pode vir. É hoje, é o tempo presente. Mas se você quer dizer que ele não pôde vir no passado, ontem, ele não pôde vir ontem, aí aqui você vai utilizar o acento circunflexo, que a gente utiliza para marcar a diferença do tempo presente para o tempo passado. Então, aqui no caso, quando vier com um acento, é porque você sabe que está se referindo ao passado. Ele não pôde vir ontem, passado. Tá bom? Então, veja, quando a frase no texto a frase do texto da sua prova disser pode com acento, está se referindo a passado. E quando vier o pode sem acento, está se referindo ao tempo presente. Pronto. Aqui são algumas questões. Eu vou mandar para que vocês respondam. Mas eu quero que você olhe essas questões aqui que eu coloquei, dessas regras especiais. E eu quero que você me diga se você tem alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo no privado e a gente vai debater, tá? Até a próxima aula, a gente já vai para um novo assunto. Então, essas questões aqui, gente, são questões pequenas. Eu ainda posso falar aqui até do por com acento e por sem acento. Toda vez que vier por sem acento, gente, é porque está se referindo a uma preposição. Mandou por sua mãe. Veja, aqui é sem acento, porque é só uma preposição, gente. E, aliás, eu sugiro que vocês decorem logo as 18 preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Decore logo as 18 preposições, porque eu nunca vi um assunto para ser tão cobrado pelas bancas como preposição. E esse por aqui com acento, gente, é o por verbo. Ele vai pôr o livro, ou seja, ele vai colocar
o livro sobre a mesa. Então, toda vez que você for utilizar esse verbo por, você tem que obrigatoriamente colocar o acento circunflexo. O acento circunflexo é sinal de verbo. O por veio sem acento é sinal de preposição, tá bom? Um beijo e até mais.